Olá turma, eu sou o professor Rivangelo e esse é o nosso curso de Técnica em Eletrotécnica EJA EAD. A gente deu início às aulas de Robótica Educacional e hoje a gente vai continuar com a nossa terceira aula, tá? Robótica Educacional, aula 3. Aqui nós vamos ver um pouco mais sobre como funciona a parte de robótica, mas a gente não vai se aprofundar. Então, tudo que a gente vê nessa aula de hoje, vocês poderão se aprofundar em cursos específicos próprios para esse tipo de conteúdo. A gente vai conhecer a gama de elementos que completam, que fazem parte desse mundo da robótica. Linguagem de programação. Linguagem de programação, linguagem C++, Scratch, Java e Scratch. Aqui nós vamos ver um pouquinho só sobre os tipos de linguagem de programação. O que vem a ser uma linguagem de programação? A gente vai ver o conceito mais um pouquinho, mas já adiantando, quando nós estudamos a parte de informática básica, quando a gente falou de computadores, nós falamos um pouco sobre como ocorreu as primeiras programações. Tinha as portas lógicas, sim e não, ligado e desligado. Então isso aí deu origem ao código binário, que é a linguagem que o computador entende, mas quando nós falamos de linguagem de computação, estamos falando de comandos que serão obviamente codificados na linguagem que o computador entende, mas de comandos que ele vai seguir nessa sequência para efetuar uma atividade. O que é linguagem de programação? Serve como meio de comunicação entre computadores e humanos. A linguagem de programação permite que um programador, crie programas a partir de um conjunto de ordens, ações consecutivas, dados e algoritmos. Então, como eu falei, é uma combinação, é um conjunto de ordens numa sequência que o computador vai realizar aquelas atividades, aqueles comandos, para fazer determinada função. E o que vem a ser algoritmo? Algoritmo, de uma forma bem geral, tá? É a sequência em si. Tá? Quando você inicia o comando, quando você inicia dá a ordem de comando, aquela sequência, naquele formato que ele aparece, é o que a gente chama de algoritmo. Tá? É o mesmo algoritmo para realizações de operações matemáticas. Quando você organiza os números para fazer uma multiplicação, ou organiza os números para fazer a divisão, nós também temos ali um algoritmo, que a gente chama de algoritmo da multiplicação, algoritmo da divisão, quando você organiza os números para fazer a operação, no caso divisão ou multiplicação. Então, é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Algoritmo, matemática, sequência de raciocínios ou operações que oferece a solução de certos problemas. E aqui nós podemos ver, você pode ver um exemplo aqui. Ah, professor, mas isso é um fluxograma. Exatamente. Esse fluxograma é um tipo de algoritmo. E esse fluxograma bem simples, tá? Realmente é um fluxograma bem simplificado, para que a gente tenha como exemplo o nosso algoritmo. Então ele é realmente uma forma bem simples. Tá? Então, a lâmpada não funciona. Então, ali é o início do nosso algoritmo. Quando você vai fazer, tá, o algoritmo para que o computador siga uma sequência lógica, então tem que partir do início. Nesse caso aqui, o nosso problema é a lâmpada não funciona. Pronto, nós constatamos que a lâmpada não funciona. E aí nós vamos ver o que? A lâmpada está plugada? Então, a gente vai olhar a lâmpada e ver se ela está plugada, se está ligada, se o interruptor está ligado.
Se não tiver ligado, a gente vai e pluga, acende a lâmpada, liga o interruptor. Se não tiver plugado, então nós vamos para a segunda parte, ó, está plugada, sim, mas mesmo assim não acende. Então, o bulbo queimou, então a gente vai ver se o bulbo queimou. O bulbo, aquela parte onde vai a lâmpada, se ele está com defeito. Se ele tiver com defeito, sim, trocar o bulbo. Se não, né, comprar uma lâmpada nova, ou seja, se ele estiver em perfeito estado, está ligado e mesmo assim a lâmpada não acende, solução, comprar uma lâmpada nova. Então, essa é uma forma bem simplificada, tá, de a gente entender ou ver um exemplo do que é um algoritmo na forma de fluxograma. Então vamos entender o algoritmo como um local em que você trabalha, que você sabe o que você tem que fazer durante o expediente e de repente vai chegar um estagiário para substituir você e você tem que deixar a ordem na sequência ali o que ele precisa fazer. Então aquilo que você deixaria escrito para que o estagiário ou outro funcionário fosse para substituir você, a sua falta, porque por algum motivo você não pôde trabalhar, então ele terá que seguir aquela sequência lógica que você deixou explicado das suas atividades. Então, essa sequência que você deixaria, no caso, seria também um tipo de fluxograma e, consequentemente, um algoritmo. Então, algoritmo é um conjunto de ordens, é uma combinação de ordens na sequência, no nosso caso, para um computador, para uma robótica, certo? Para que este equipamento, para que esta máquina execute as tarefas de forma automática. Então ele tem que seguir toda aquela programação, tudo aquilo que foi organizado em linguagem matemática, e aí em linguagem de programação, certo? E aí sim é que entra os diferentes tipos de linguagem. Uns mais específicos, outros mais simples, uns mais complicados, né? Mas todos com o mesmo objetivo, de fazer com que a máquina execute um trabalho. Tipos de linguagem de programação. Linguagem C++. Pode ser considerada como uma das linguagens de programação mais utilizada pelos profissionais de programação. Geralmente é uma das primeiras linguagens de programação que os profissionais que trabalham com o projeto dos mais variados tipos acabam aprendendo. Então, a linguagem C++ é uma derivação da linguagem C. A linguagem C é considerada um tipo de linguagem não complicada, não difícil no caso. Essa C++ ela já tem um outro nível de dificuldade, mas a gente tem que entender o seguinte: quanto mais elevado o nível da linguagem, mais opções, uma variação maior de funções ela vai permitir que a máquina opere, seja o computador, tá? Ou seja, um robô, no caso. Esses aplicativos, esses softwares, todos esses, os jogos que você, porventura, possa utilizar no computador, no celular, todos esses aplicativos, tudo que precisa de um software para que você utilize, ele utiliza uma linguagem de programação. Então, quanto mais sofisticado é o software que você esteja utilizando, seja de um jogo, seja de um app, tá? Mais avançado também é a linguagem utilizada para a produção daquele software. E aqui a gente vai conhecer alguns tipos de linguagem, não são todos. Aqui, por exemplo, nós temos o C++, que vem do C, mas a gente vai falar do C++ porque ele é utilizado, ou devido ao seu nível de dificuldade, ele acaba possibilitando mais funções para que a máquina execute. E a gente não vai fazer um curso aqui de C++, a gente precisaria de muito mais tempo para fazer um curso de linguagem C++. A gente vai conhecer um pouco sobre essas linguagens, tá? Tem linguagens que ainda podem ser utilizadas para que as pessoas tenham uma certa proximidade daquilo,
Uma delas que é bem mais antiga, é o Fortran. Então, o Fortran ele tem uma facilidade maior para que a pessoa consiga ter ali uma noção de linguagem de programação, mas ela não é mais utilizada. Então nós temos aqui o C++, que ainda é utilizado, é uma das primeiras a serem aprendida pelos profissionais de informática, tá? Ou qualquer área ligada à tecnologia, que necessite, obviamente, de uma programação. Então a pessoa tem que aprender uma linguagem de programação. E essa linguagem, reforçando, é aquela sequência que a máquina vai realizar de acordo com os comandos que vai ter ali no algoritmo. A linguagem C++ é baseada em C e foi criada na década de 80. Ela tornou-se uma linguagem muito potente, com capacidade de resolução de problemas altamente complexos. Ainda muito utilizada nos dias de hoje, é aplicada nas mais variadas frentes, como editores de imagem, ou de texto, ou em jogos. Então aqui na imagem que vocês podem acompanhar, nós temos uma forma de apresentar ou de visualizar o que seria, no caso, a linguagem C++ sendo aplicada diretamente no computador. Obviamente que esse comando que você está vendo aqui é apenas uma parte de todo o algoritmo de um aplicativo ou de um software qualquer, tá? Utilizado em linguagem C++ para uma determinada função, tá? Mas como eu falei, ela vem da linguagem C, que é uma linguagem não tão complexa, tá? A linguagem C++ é complexa. Vamos entender complexidade com variação de aplicações. Então, quanto mais variada, mais complexa ela será, e aí vai possibilitar, tá, aplicações diversas, tá, em diferentes aplicações, como aqui, tá, nós temos em texto, em jogos. Linguagem Scratch, tá? O Scratch é uma linguagem de programação criada pelo grupo Lifelong Kindergarten da Universidade Americana MIT. Nós já vimos aqui o MIT, tá, em diferentes áreas, mas principalmente aqui na área de informática, na área de informação, de tecnologia. Então, sim, o MIT, tá, que é um Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que eu já falei aqui outras vezes, certo? Ele tem uma atuação muito direta, muito importante na área de tecnologia. Tá? Tem como objetivo ensinar a lógica da programação para crianças e adolescentes. Com ele é possível criar histórias, jogos e animações com scripts feitos com blocos. É um tipo de programação visual, mais simplificada. Isso permite que qualquer um, mesmo sem saber nada sobre programação, consiga criar projetos digitais com mais facilidade. Então, nesse caso aqui, o Scratch, você pode, obviamente, baixar, pesquisar e baixar no seu computador e utilizar. Ele é uma linguagem mais simplificada. Então, se você nunca teve qualquer proximidade, nunca teve sequer um contato com linguagem de programação, nem mesmo conceitualmente, é uma ótima forma de você iniciar o Scratch. Tá? Ele tem uma forma bem simplificada de você utilizar, de você aplicar ali os comandos, de você dar os comandos, tá? E ele permite que você, além de criar, tá, novos jogos, você pode também modificar jogos conhecidos, como o Minecraft. Se você pesquisar, vai ver muitas pessoas pela internet fazendo exatamente isso daí, né? Modificando um pouco o Minecraft através do Scratch. Claro, não apenas o Minecraft, tem outros jogos também que você possa aplicar o Scratch e modificar alguma coisa. O que é e como funciona o Scratch? É uma linguagem de programação baseada em blocos que funciona como um quebra-cabeça. Pode ser uma ferramenta muito intuitiva. O Scratch é muito utilizado para ensinar tecnologia para crianças e adolescentes e, obviamente, para pessoas que nunca tiveram qualquer contato
com área de programação. Então esse é o Scratch, essa imagenzinha que você está vendo aí, ele representa o símbolo, a referência, a representação do Scratch. Você pode pesquisar, baixar na sua máquina e utilizar, e como ele diz aqui, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Então você vai montando, tem ali as opções, você vai montando os comandos e a partir desses comandos ele vai executar a tarefa que você definir que seja executada. Ainda na linguagem Scratch, com o Scratch é possível criar jogos próprios ou até mesmo recriar jogos famosos, montando personagens com movimentos, vozes, inserindo trilhas sonoras e ambientes diferentes em cada jogo. Aqui nós temos o ambiente do Scratch. Quando você baixar, utilizar, você vai ver essa imagem aqui. Então você vai utilizar, trabalhar nessa imagem como aqui, né, como eu já tinha adiantado, você utiliza para criar, mas também para modificar. Você pode acrescentar personagens, modificar personagens, criar ambientes, recriar, modificar. Então tudo isso aqui é possível através do Scratch, tá? Inclusive, né, gravar sua própria voz e colocar num personagem, ou ainda uma trilha sonora que você pode produzir, se bem entender, ou se quiser colocar propriamente da internet ou de um outro local. E aí você utiliza o Scratch para realmente começar a entender um pouco mais como funciona esse mundo da linguagem da programação. Linguagem Java. O que é o Java? O Java é uma linguagem de programação orientada a objetos e é uma das linguagens mais utilizadas pela empresa na atualidade no desenvolvimento de aplicações web e mobile. O Java foi criado em 1995 na empresa Sun Microsystems por uma equipe chefiada por Jamie Gosling, conhecida como o pai do Java. Em 2008, o Java foi adquirido pela Oracle e vem crescendo bastante desde então no mercado de tecnologia. A linguagem Java, por sua vez, ela é um pouco mais recente que o C++, mas ela tem as aplicações bem semelhantes ao C++, ou seja, a gama de atuação do Java também é grande. E ela é utilizada também na produção de aplicativos e em áreas da internet, da web ou mobile. Então, nesse caso aqui, o Java ele é mais atual, é uma linguagem mais atual. E aqui você tem, digamos, uma página mais sofisticada. E também, como eu já falei, ela tem também funções semelhantes ao do C++. Tá? Então, a complexidade do Java se assemelha do C++, mas num ambiente mais moderno. Algumas características que podemos citar sobre a linguagem Java são: orientada a objetos, independe de plataforma, simples, tipada, compilada, interpretada, imperativa. E também o JDK, que é o Java Develop Kit. O JRE é o Java Runtime Environment. Então, esses dispositivos, esses elementos que fazem parte do Java, eles são elementos que facilitam, como ele diz aqui, é uma linguagem mais simples, mas a simplicidade dela não está relacionada com a aplicação. É só com o entendimento, é só com a forma de você entender o Java e aplicar ele. Ele realmente tem uma aplicação maior, uma variação maior. Aqui a gente encerra a nossa aula 3. Tá? Você continua em casa aí aprendendo. #fica em casa. Até a próxima aula. Olá turma, eu sou o professor Evangelho e esse é o nosso curso de Técnica em Eletrotécnica, EGAD.
Estamos aqui na nossa aula 4 de Robótica Educacional. Aqui nós vamos conhecer um pouco mais sobre os dispositivos que permitem com que o equipamento, a máquina, seja classificada como um robô. Então aqui é a nossa aula 4, como eu já falei, nós vamos ver os componentes de programação, lógica de programação, sensores e motores. Aqui nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses elementos. Tá? Nós vimos em algumas aulas anteriores que para que a máquina fosse classificada como um robô, ela teria que ter sensores e motores e realizar as atividades de forma autônoma. Caso ele fosse um dispositivo que fosse operado por um humano, tá? A gente classificou como dispositivo teleoperado. Então, como eu já falei, no nosso caso aqui, ele vai ter que ter sensores que vão identificar um ambiente, temperatura, cores, e tudo isso depende do sensor, tá? Um obstáculo que ele vai ter que superar. E essa informação recebida pelos sensores será transportada para os motores para que o motor resolva o problema. Então, se for para transportar alguma coisa, se for para elevar alguma coisa, ou para pressionar, tudo isso será executado pelos motores. Tudo isso de forma autônoma. Tá? E aí sim nós teremos o nosso robô, de acordo com o conceito que nós aprendemos aqui. Robótica como ferramenta de aprendizado. Antes, nós vamos falar um pouco sobre como a robótica ela pode auxiliar o aprendizado, inclusive desse que nós temos agora, a parte de sensores e motores. Então, como que ele pode auxiliar professores, estudantes, a comunidade em geral, a facilitar o aprendizado de qualquer tipo de conhecimento. Tá? Pode ser na área de ciência, na área de exatas, na área de humanas. Então, a parte de robótica, o assunto de robótica, pode auxiliar e muito o entendimento de muitos assuntos da parte educacional. Então, ó, robótica na educação. Com a ascensão de tecnologias aplicadas ao ensino, a robótica educacional vem sendo incorporada por escolas de diversos países. A construção de robôs tem o poder de transformar o processo de aprendizagem, tornando as aulas mais divertidas e atrativas. Então, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio ou em cursos específicos da área, o conhecimento de robótica pode facilitar tanto no aprendizado em si da aula, como em tornar a aula um pouco mais divertida, mais atrativa para o aluno. Robótica como ferramenta de aprendizado, motores. Nós vamos aprender agora um pouco sobre motores. Talvez vocês já devem ter visto isso quando estudaram eletricidade básica ou corrente CC e CA, quando dentro do assunto de motores e geradores. Tá? Aqui nós vamos ver um pouco desse assunto ainda, voltado diretamente para a robótica. O motor é um equipamento que transforma outras fontes de energia em energia mecânica, levada por meio de uma transmissão para a movimentação de uma máquina. Então aqui nós vamos ter esta transformação, essa conversão de energia, principalmente de energia elétrica, mas não somente de energia elétrica, mas principalmente de energia elétrica em energia mecânica, energia de movimento. Então, essa energia de movimento pode simplesmente ser para deslocar um robô, aquela máquina, pode ser para elevar, para suspender ou para puxar algum outro equipamento, a máquina realizando esse procedimento, também de pressionar. Tá? Todos esses movimentos que eu acabei de falar serão executados a partir da operação, da execução de um motor. Tipos de motor. Então, dentro da máquina, nós teremos diferentes tipos de motores. Teremos motores que são específicos para o deslocamento,
motores que são específicos para uma precisão maior, para uma velocidade maior, tá? Ou ainda motores simplesmente que controlam o giro, rotação ou a velocidade com que a máquina executa determinada tarefa. Tudo isso sim será executado a partir da operação de um motor. E aqui nós temos o grande, tá? Usado para girar a roda do robô, possibilitando especificar a quantidade de força e giro de uma das rodas. Então, da mesma forma que um veículo, que um carro, ele tem a tração, ou seja, que ele tem a transmissão ali nas rodas para que as outras duas se desloquem, nós vamos ter algo semelhante em um robô. Tá? Então, ele vai ter sim a roda principal, no caso de um robô que se desloque dessa forma, fazendo assim com que os outros dispositivos do robô acabem se movimentando, seja também por rotação, por deslocamento ou suspensão. Nós temos aqui 4 elementos, tá? Nós temos aqui, ó, 4 elementos que este motor grande possibilita. Então, 1. Permite escolher um modo de rotação do motor. Este modo de rotação é a posição em que ele vai estar, a chavezinha lá, vai estar, para que ele funcione e execute a tarefa. Então pode ser off, on for degrees, on for seconds e on for rotations. Isso nada mais é do que as posições em que o motor irá funcionar, apenas isso. 2. Permite escolher a força com que o motor irá girar. Esse giro pode ser tanto na horizontal quanto na vertical e aí possibilitar um deslocamento ou apenas o giro, certo? Então, se o motor ele estiver na posição em que a força de giro dele seja na horizontal, pode ser apenas girar para um lado, girar para o outro, mas também pode possibilitar o deslocamento da máquina. 3. Permite escolher a quantidade de rotações, graus ou tempo que o motor executará, dependendo do modo escolhido. Então, dependendo do modo escolhido, a gente vai ver a força, ou se ele vai executar determinada atividade medindo em graus, ou em tempo de execução, que pode ser principalmente em segundos, quantos segundos ele irá realizar a tarefa, dependendo aí da posição em que a gente vai utilizar esse robô, tá? Esse motor, na verdade, ele pode ser modificado, ele pode ser controlado por graus, né? 180, 90 graus, 360, 540, ou em tempo, principalmente em segundos. E finalmente, 4, permite escolher se depois do comando ser executado, o motor para instantaneamente ou por inércia. Então este motor também ele poderá ter esta função de executou determinada tarefa, colocou lá o que era para colocar na posição e ele para instantaneamente. Ou ele simplesmente para por inércia, que é quando os obstáculos ali presentes irão fazer ou forçar ele a parar. Então ele vai parar ali de forma gradual até chegar a parar. Isso é parar por inércia. Ou ele para instantaneamente. Executou a tarefa ali e parou ao mesmo instante em que ele finaliza a execução. Motor grande. O servomotor grande EV3 é um motor poderoso de controle preciso, podendo se alinhar com outros motores no robô, de modo a se conduzir numa linha reta com a mesma velocidade. Também pode ser usado para se obter uma leitura precisa para experiências. Então, aqui nós temos o motor EV3, ele é um motor do kit Lego Midstore, que a gente já falou aqui sobre esses kits, tá? O kit Lego, a gente já falou, e ele tem esta função de se alinhar
Então aqui você pode utilizar ele em combinação com outros motores para o deslocamento, mas também você pode utilizar ele como forma de obter medidas de precisão ao realizar uma experiência científica. E aí você pode usar ele como essa forma de medição. Na imagem nós temos a posição em que esse motor grande fica, e na imagem abaixo, como vocês podem ver, é o motor propriamente dito. Então nessa imagem você pode distinguir a posição em que ele vai ocupar ali naquele protótipo, vocês podem ver. Tem outros dispositivos ali, mas ali está o motor grande, que é esse motor que você pode ver bem aqui. O motor médio. O motor auxiliar médio é ótimo para aplicativos com uma carga mais baixa e velocidade mais alta, e quando tempos de resposta mais rápida e um perfil menor são necessários no design do robô. Então, quando a gente precisa, tá, de respostas mais rápidas, a gente vai precisar de um motor auxiliar. É esse motor que ele tem como função auxiliar determinada atividade. Pode ser um tempo de resposta menor para a realização de uma atividade, ou pode ser para deixar mais exato uma determinada realização de atividade. O motor usa o feedback de taquímetro para ter o controle preciso em um grau de precisão e tem um sensor de rotação embutido. Tá? Esse feedback, aquela resposta, você já deve conhecer, dependendo da rotação do robô, determinada atividade a ser realizada. Esta forma de medida vai ser auxiliado dentro desse motor por um sensor embutido que tem dentro dele, que é o sensor de rotação. Na imagem aqui também, no mesmo protótipo, vocês vão ver também a posição em que esse motor médio fica e a forma em que ele tem, também você pode observar aqui no nosso slide. Motor de corrente contínua, ou motor CC, como o nome supõe, é um motor acionado por uma fonte de alimentação de corrente contínua. Então aqui você já deve ter visto também, quando falou de corrente contínua, os motores elétricos de corrente contínua. Tá? Só para relembrar um pouco, corrente contínua é aquela que não tem interrupção, não tem o liga e o desliga, que é da corrente alternada. Ela tem um fluxo contínuo e unidirecional. Certo? Então aqui, ó, vocês podem acompanhar aí na imagem, das três imagens, nós temos um protótipo um esquema desse motor. Nós temos um motor com o corte, que vocês podem acompanhar, e o motor completinho. Tá? Vocês podem ver que tem várias partes que você já deve ter estudado, né, como a corrente elétrica, o torque, o campo magnético, todos eles fazendo parte aqui da nossa imagem, tá? Do nosso esquema, e também do motor com corte que vocês podem acompanhar aí. Essas partes vocês já acompanharam em aulas anteriores, tá? Quando se falou de corrente contínua. A gente não vai se aprofundar nesse tema aqui, porque isso vocês já devem ter visto. Só para relembrar um pouco, tá? A corrente elétrica que flui por dentro desse motor vai gerar um campo magnético que vai interagir com os ímãs que tem dentro dele também, e aí vai possibilitar o giro, e a partir daí que vai dar movimentação ao nosso robô. O servomotor. O servomotor é muito utilizado em controle de precisão em projetos de automação industrial. Embora os servomotores não sejam uma classe específica de motor, eles podem ser corrente contínua, corrente alternada, síncrono ou de indução. Eles são destinados e projetados para uso em aplicações de controle de movimento que exigem posicionamento de alta precisão, reversão rápida
e desempenho excepcional. Então, os servomotores, eles serão auxiliados, ele não tem só um tipo de servomotor, como nós vimos nos motores anteriores, que eles possibilitavam, né, o movimento, tinha aquela conversão de energia elétrica, um tipo de energia qualquer na verdade, mas energia elétrica principalmente, e energia de movimento. Os servomotores, eles têm aplicações diferentes, mas principalmente quando nós precisamos de umas exatidões em determinada execução de tarefas. E eles vão auxiliar, sim, os outros motores dentro do robô. Servomotores, principais características. Tá? Alta precisão no controle, torques altos e força motriz elevada, ruídos e vibrações baixos e excelente manutenção. Aqui vocês podem ver alguns tipos de servomotor que eles têm essas aplicações aqui que vocês podem ver aí. Tá? Então, ele tem uma alta precisão no controle. Isso quer dizer que quando você necessita de algo que seja exato, a posição, um corte, tá? Um aperto, são esses tipos de motores que irão executar esse tipo de tarefa. Então, se for para montar algum equipamento que precise de um torque específico, é esse tipo de motor que irá realizar essa atividade. Tá? Ele vai dar o torque específico, obviamente desde que esteja dentro da sua programação, além de outras atividades que estejam relacionadas com precisão e eficácia. O que é um sensor? Um sensor basicamente é um dispositivo que tem a função de detectar e responder com eficiência a algum estímulo. Os sensores são usados em vários tipos de aplicações nas indústrias, comércios e até mesmo em residências. Então aqui nós temos alguns tipos de sensores, como eu já falei, eles têm diferentes aplicações e até mesmo em casa você poderá utilizar esses sensores. Então nós temos aqui sensor de torques, alguns tipos. Vamos ver alguns tipos de sensores, não todos, mas aqueles que são mais aplicados, mais relacionados à robótica. Sensor de torque precisa que detecta quando o seu botão frontal é pressionado ou liberado e pode contar com a quantidade de toques únicos e múltiplos. E o sensor de cor. Sensores de cor registram a cor de uma superfície após emitir luz, vermelha, verde ou azul, em direção aos objetos a serem testados. Esses sensores calculam as coordenadas de cromaticidade com base na radiação refletida. Então nós temos esses dois tipos aqui de sensor. Um de torque, dependendo do aperto, pode ser pode ser na hora de liberar o botão ou apertos múltiplos, né? Várias vezes que você aperta. E o sensor de cor, como você pode ter percebido aqui, ele está dentro do espectro infravermelho, né? Do azul ao vermelho e bem no centro o verde. Todas as coisas estão dentro desse espectro, que vai do vermelho ao azul, passando ali pelo verde, que está mais ou menos ali no centro do nosso espectro. Sensor infravermelho, sim, tá? Como tem na imagem aqui, essa figura, o predador naquele filme, quem assistiu, vi que ele observava as presas, no caso assim, né? Através de uma radiação infravermelho que era observado, que era captado por ele. Os sensores infravermelhos são muito utilizados, seja em aplicações de movimento, comparação ou até mesmo com leitores. Ele usa a luz infravermelho, que é uma radiação eletromagnética que interage em baixa frequência. Há dois tipos de sensores infravermelhos, sensor de infravermelho ativo e o sensor de infravermelho passivo. E aqui nós temos esses dois tipos, como vocês podem ver aí. Aqui a gente encerra a nossa disciplina de educação, de robótica educacional, tá? #fica em casa aprendendo. E até a próxima aula.